Estamos aqui com mais uma meditação bíblica da Palavra de Deus à luz da verdade, e com o assunto de muita importância no nosso dia a dia. O ser humano vive isso. Muitas das vezes, e quase que sempre, nós como seres humanos naturais, quando estamos vivendo pela natureza humana, queremos que primeiro seja feita a nossa vontade e depois as outras fiquem em segundo plano. E muitas das vezes as pessoas colocam primeiro sua vontade própria em primeiro lugar e deixam de Deus para depois. E isso não é bom. Não é bom mesmo. Então vamos começar aqui refletindo sobre, na introdução, a minha vontade, ela pode me escravizar. Ela pode chegar a nos escravizar a ponto de deixar o nosso coração endurecido. Isso é um grande perigo quando a gente deixa ser guiado o coração pelo reinar a nossa vontade através do coração. Que o nosso coração, como diz a palavra de Deus em Jeremias 17, é corrupto, enganador. E às vezes pensamos que a nossa vontade está certa. Isso faz parte do primeiro tópico que está escrito em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, que diz o seguinte: há caminhos que ao homem parece direito, mas são caminhos de morte. Então só Deus sabe o melhor caminho. Então quando a gente estamos na mão de Deus, nós trilhamos caminhos direitos, porque o Espírito Santo nos guia na justiça e na verdade. Vamos para o segundo tópico, que é sobre nossa vontade por meio da teimosia nos traz derrota. Quando Deus fala para nós, ou até mesmo nossos pais, para um exemplo mais que a gente vai entender melhor. Quando o nosso pai nos dá um conselho, é para o bem, ele sabe o que é bom para nós. Do mesmo jeito é Deus. Então Deus estava aconselhando ao povo: não vá a tal guerra, não pelejeis, porque não estou no meio de vós. E aí? Porque Deus disse para não ir para uma guerra, que não iria vencer? Porque será que Deus é com quem está em desobediência, rebeldia? Claro que não. Então, quando a pessoa vive na sua rebeldia, teimosia, só vai viver uma vida de derrota. É o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 42. Deus falou isso, deu esse conselho. Vamos para o terceiro tópico. Na minha própria vontade, corro o risco de nutrir em mim um coração infiel. Está escrito em Hebreus 3,12. Tende cuidado, irmãos, jamais acontecer haver em qualquer de vós perverso de coração, de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. No tempo de Moisés, de Josué, sempre aparecia aquela pessoa pervertida, arquitetando o mal, com um coração mau e perverso, e ali fazia desvirtuar muita gente do temor a Deus e da verdadeira adoração. Fazia com que os outros povos, as outras tribos, cedesse ao erro. Isso é um perigo. Então a gente tem que estar sempre nos avaliando. Poxa, essa minha atitude, esses meus pensamentos, essa minha conduta está correta diante das Escrituras? Essa pessoa que está chegando aqui próximo de mim e dando outros conselhos, será que os conselhos deles estão certos? Está pautados na Bíblia Sagrada? Será que está coerente com o que Jesus ensina, com o que os apóstolos ensinam, com o que os profetas ensinam? Se não tiver,
a gente tem que ter cuidado para não se contaminar com pessoas que têm coração infiel. E a gente tem que nutrir em nós sempre e sempre um coração fiel, um coração que obedece às regras de Deus. Tudo que a gente for fazer, temos que estar aqui, ó, dentro dos ensinos sagrados. Porque o que foge disso já é vontade própria, já é rebeldia, um coração infiel. Então nós temos que ter muito cuidado com um coração infiel. O coração infiel sempre é aquilo que vai de encontro à vontade de Deus. Não vai aceitar a vontade de Deus, quer fazer do seu jeito. Isso é um perigo muito grande. Então você tem que se avaliar a si mesmo e a pessoas que chegam perto de você, se o que elas falam ou ensinam ou te induz a fazer também aquilo que elas pensam, se está dentro dos ensinamentos da Bíblia, da palavra de Deus ou não. Se não tiver, fuja disso. Saiba nutrir em você um temor para ter um coração fiel a Deus, à obediência. E nós temos aqui umas anotações muito importantes. Só mais duas e terminamos aqui essa meditação. Muito simples, muito objetiva, mas muito precisa, porque é um dos maiores perigos que encontra dentro do ser humano, sua vontade própria. É um dos maiores inimigos do ser humano. Vamos ver essa anotação que fizemos aqui. Como o ser humano é de natureza egoísta, ela pensa primeiro em si mesmo, em primeiro buscar o seu benefício, depois é que pensa em Deus e nos outros. Está escrito em Filipenses, capítulo 2, versículo 21, que diz o seguinte: pois todos eles buscam o seu próprio proveito e não o que é de Cristo. Então, quando a gente é egoísta nas coisas que é para a gente dar prioridade às coisas espirituais, à vontade de Deus, então a gente corremos um risco com essa vontade própria nossa, em ser egoísta e não se preocupar primeiro com aquilo que Deus nos instrui, que é da vontade dele, que diz respeito ao reino dele e à nossa vida espiritual. E a segunda anotação, a gente tem que fazer uma doação, a doação da nossa vontade, porque enquanto a nossa vontade própria prevalecer, isso será um empecilho à nossa entrega total, de nosso coração estar todo em Deus e a nossa vontade é reinar em nós a vontade de Deus. E assim a gente vai ser bem sucedido. Então temos que ter muito cuidado para com a nossa vontade própria. A anotação que eu fiz aqui diz o seguinte: por querer primeiro ser feita a satisfação do seu ego, é que o ser humano sofre uma grande dificuldade em se entregar a Deus, principalmente a sua vontade de querer as coisas do seu jeito. É disso que muitas pessoas têm tido uma deficiência de viver uma vida entregue a Deus. Mas por quê? Porque quer primeiro satisfazer o seu ego, primeiro ela, depois é que vai pensar em Deus. Muitas das vezes botam pessoas ou objeto e coisas para querer satisfazer a si mesmo, botando o seu ego em primeiro lugar e só confia na sua força, só pensa do seu jeito, é do seu jeito que é para dar certo, é do seu jeito que tem que prevalecer. E isso é um perigo quando a pessoa faz da sua vontade, do próprio homem, o seu braço forte, a sua vontade prevalecer. Isso é um perigo. Isso está escrito em Jeremias, capítulo 17, versículo 5, que diz o seguinte: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta-se o seu coração do Senhor. É isso. As pessoas preferem sua vontade. Muitas das vezes rejeita a vontade de Deus e aparta-se. Era isso que muitas das vezes fazia o povo de Deus no Velho Testamento. Eles apartavam, não queria mais saber da vontade de Deus, queria fazer as coisas do seu jeito.
do seu jeito. E isso é um grande perigo, muito perigo mesmo. Então, nós ficamos por aqui dizendo que o maior inimigo, um dos maiores inimigos do homem é a nossa própria vontade. Deus nos ajude e nos abençoe para a gente usar a inteligência. Poxa, a vontade de Deus, Deus é Deus, sabe de tudo, esquadrinha tudo, tem tudo, o futuro, o passado, o presente, Ele sabe de tudo, sabe o que é melhor. Mas, usando a inteligência, não, eu vou entregar a minha vontade, vou querer saber qual é a dele. Que está escrito que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Essa que nos faz bem e nos conduz a uma vida bem-sucedida aqui e, por final, a vida eterna. Então, quem é inteligente, raciocina. Deus abençoe.